Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos no dia de hoje o capítulo de número 4 do livro de Esdras. Veremos Zorobabel enfrentando a oposição e a restauração foi interrompida por 17 anos. Esdras capítulo 4, apanha sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia desse capítulo. Ou entre em nosso site blog Jamais Desista e localize o texto correspondente a Esdras 4 e nos acompanhe com o texto bíblico segmentado. Aqui quem está falando é o pastor Daniel Deusdete da Semeadores. Nós nos encontramos na primeira parte ainda, que é o regresso dos exilados e a reconstrução do templo. Como já dissemos e estamos repetindo, os primeiros exilados que regressaram deram início à restauração depois do exílio. Esse grupo foi liberto da Babilônia e ele foi abençoado por Deus. Zorobabel conduziu o povo às bênçãos de Deus ao reconstruir o templo, apesar de toda a oposição. Essa primeira parte foi dividida em duas: o regresso dos exilados, capítulos 1 e 2 já visto, e a reconstrução do templo, que começamos no capítulo 3 e iremos até o capítulo 6, estando nós agora no capítulo 4. Serão os remanescentes do povo do pós-exílio que terão a oportunidade de trabalho da reconstrução do templo, mas não de uma vez, e sim em vários estágios. Seus esforços foram apoiados pelo Senhor e promoveram a importância do templo para a comunidade restaurada. Esses capítulos dessa parte B também foram divididos em duas partes. A reconstrução do altar, primeiramente foi reconstruído o altar, já vimos ontem no capítulo 3, e agora a reconstrução do templo propriamente dito, que é o que estaremos vendo nos próximos capítulos. Assim que os primeiros sacrifícios haviam sido oferecidos no altar recém-restaurado, que primeiro restaurou o altar, foram tomadas providências para se iniciar então a reconstrução do templo. Essa parte também vai ser dividida em 5 outras. A reconstrução iniciada, já vista, a oposição à reconstrução, veremos hoje essa oposição que houve muito forte, a reconstrução sendo retomada, a oposição à reconstrução depois e a reconstrução sendo concluída. Então vejamos a oposição a essa construção. Judá e Benjamim tinham adversários internos. Embora somente os remanescentes tenham voltado e grande parte dos israelenses ficaram no cativeiro, muita gente ficou lá para sempre, sem que nem todos os que voltaram tinham se arrependido ou estavam se inclinando ao Senhor. Eles, que são verdadeiros inimigos, se achegaram a Zorobabel, reconhecendo nele a autoridade sobre o povo, e puderam ajudá-los na reconstrução do templo, onde poderiam buscar ao Senhor e justificarem que assim eles vinham fazendo desde o cativeiro da Assíria. Se eles estavam no cativeiro desde a Síria, isso significa que das mãos dos assírios passaram pelas mãos dos babilônios e agora estavam nas mãos dos persas, com Ciro. Um longo cativeiro. Calculando aí, nós teremos aproximadamente uns 183 anos. Na época que foram levados cativos por Sargão II, rei da Síria, no período de 722 a 705, que os fez habitar em Ala, junto a Abor e ao rio Gozã, na cidade dos Medos, muitos fugiram e se refugiaram em Judá, mas os demais, 27.290 dos habitantes do Reino do Norte, conforme os anais de Sargão II, foram levados ao cativeiro. A captura de Samaria pelos assírios marcou o final do Reino do Norte para sempre. A causa do cativeiro está explicada muito bem detalhada em 2 Reis 17, do 7 ao 23. Esses adversários eram de Samaria, um grupo de pessoas de vários lugares que haviam sido levadas para Samaria, a região a norte de Judá, depois da destruição de Israel, o Reino do Norte, em 722, como já foi explicado. Os samaritanos adoravam muitos deuses e haviam incorporado ao Senhor o seu politeísmo. A animosidade entre os judeus e os samaritanos constituiu uma parte importante do contexto do Novo Testamento. Não há razões para crer que tenham se voltado ao Senhor. Antes mesmo estavam querendo se opor por alguns outros motivos. Por isso que foram chamados de inimigos.
Isso que eu falei lá, os inimigos ou adversários, logo no primeiro verso desse capítulo. Zorobabel, percebendo o engano daquela ajuda, recusou-se a aceitar que ajudassem. Apelou para a ordem que tinha recebido do rei Ciro e continuaram trabalhando. O povo da terra, verso 4, mesmo adversários, do verso 1, indignados, começaram a inquietar o povo no edificar, procurando desanimá-los, e até alugou contra eles conselheiros que frustrassem todo o plano de reconstrução. Esdras resume cronologicamente várias tentativas de interromper os trabalhos de reconstrução durante os reinados de Ciro, durante os reinados de Dario I, de Xerxes, de Artaxerxes. Percebe-se que a motivação não estava sendo étnica, nem política, mas de fundo religioso. Desde os primeiros dias em que viveram na terra prometida, Juízes 3, verso 6, e ao longo de toda a sua história, 2 Reis 17, de 7 a 17, são as alianças com não-israelitas levaram à idolatria e, por fim, ao exílio longe da terra. Nem pensar mesmo odiernamente em vivermos em aliança com o mundo, pois esse princípio de separação religiosa continua hoje em vigor. 2 Coríntios 6, de 14 até 2 Coríntios 7, verso 1. No verso 5 desse capítulo, como já vimos, eles alugaram conselheiros, homens malignos, para fazerem um trabalho sujo. O mesmo já vimos em outras ocasiões, e devemos estar atentos para futuras ocorrências delas, mesmo em nosso futuro. No tempo de Moisés, por exemplo, Balaque, rei do Moabe, contratou Balaão para amaldiçoar Israel. No tempo de Neemias, Sambalate contratou um profeta para assustar Neemias a fim de que parasse a reconstrução do muro, conquanto esse artifício não tivesse conseguido deter Neemias. O trabalho de Esdras e dos que haviam retornado ficou paralisado nesse ponto por cerca de 17 anos. Aqui, nesse capítulo agora, era a vez dos adversários, dos inimigos, conforme eu já expliquei no verso 1, das gentes da terra mesmo, que alugaram conselheiros para frustrarem os planos dos judeus. Foram, portanto, bem-sucedidos. Eles conseguiram interromper, verso 5, e interromperam, verso 24, até o segundo ano do rei Dário, 522 a 486. Entre os fatos dos versos 5 e 24, os versículos intermediários, 6 a 23, formam um parêntese que descreve a oposição à reconstrução do muro depois do reinado de Dário, durante os reinados de Xerxes e Artaxerxes. Essa digressão, conforme nos ensina a Bíblia de Estudo de Genebra, dos versos 6 ao 23, cumpre 3 propósitos. Ela justifica a referência aos samaritanos no verso 1, como adversários samaritanos. Segundo, ela mostra que a oposição não foi um problema breve e passageiro, mas sim uma prefiguração da oposição prolongada a ser suportada pelo povo de Deus na reconstrução do reino. Terceiro, ela liga a reconstrução do templo com a do muro, como um único projeto de construção. Durante o reinado de Assuero, verso 6, também chamado de Xerxes, sucessor de Dário e rei da Pérsia de 486 a 465 a.C., esse mesmo Xerxes, do filme Os 300, que Leônidas, o grego e líder, enfrentou ele bravamente, ele mesmo, lhe escreveram uma acusação. Temos aqui 2 enigmas. Quem acusou? Qual o teor da acusação? Quanto a quem acusou, provavelmente esses que lhe escreveram tratavam-se de uma geração posterior dos adversários, os samaritanos, mencionados no verso 1. Quanto ao teor da acusação, nada se sabe. No entanto, se supõe ser algo contra o reerguimento dos muros da cidade de Jerusalém. Artaxerxes I, sucessor de Xerxes, o Assuero, e rei da Pérsia, de 464 a 424 a.C., também lhe escreveram. E, novamente, a passagem também não informa o conteúdo dessa carta, escrita em caracteres aramaicos, língua usada na diplomacia internacional no Oriente Próximo. No verso 8, Reum, o comandante, Sinsai, o escrivão, um alto funcionário cujo cargo
pode ser equiparado ao de ministro de Relações Exteriores atual, né? E eles escreveram um terceiro registro de oposição ao trabalho de reconstrução do muro. O conteúdo é apresentado dos versos 11 ao 16. No verso 10, Osnapar, o último rei bem-sucedido da Síria, também chamado de Assurbanipal, possível rei da Síria, mencionado em 2 Reis 17:24, foi quem assentou vários povos em Samaria, depois da destruição do Reino do Norte, em 722 a.C., aquém do Eufrates, ou seja, a região a oeste do Eufrates, abrangendo a Síria, a Fenícia e a área que somente muito mais tarde seria conhecida como Palestina. É bom deixar claro que a oposição dos versos 6 ao 23 não foi uma reação à reconstrução do templo mencionada no verso 1, 5, 24, mas a reconstrução dos muros da cidade, realizada posteriormente. No verso 13, embora os termos dos argumentos pareçam econômicos, a raiz do conflito era religiosa mesmo, como os versos 1 ao 3. Apesar de opositores estarem se referindo, verso 15, à rebelião contra os governantes políticos, os residentes de Jerusalém haviam se rebelado contra o seu Senhor da aliança e agido de maneira ímpia, o que resultou na destruição da cidade em 586 a.C. Na terra da promessa, o povo de Deus foi submetido ao governo dos ímpios, de tal modo que o trabalho no muro foi interrompido por um decreto de Artaxerxes. Foram aqui então 17 anos de interrupção nos trabalhos por conta da inveja e da oposição que fizeram os adversários, os inimigos internos de Israel, aqueles que não conheciam ao Senhor. O trabalho ficou interrompido até o 2º ano do rei Dário. Amanhã veremos no capítulo 5 de Esdras, a reconstrução da casa de Deus é retomada, e assim são vencidas todas as oposições. Que é difícil, não é? Você querendo trabalhar, querendo construir, querendo reconstruir, e tendo inimigos internos impedindo. Isso é muito complicado. Então agradecemos a sua presença, muito obrigado por você estar conosco. Curte aí nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, divulgue, compartilhe. Também conheça a nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Todos os dias estamos aqui. Deus te abençoe, meu querido. Maranata, ora, ora vem, Senhor Jesus. Até breve, queridos.